Nossa matéria é escatologia. Acabamos de ver aqui que a compreensão pós-milenista do Evangelho é uma visão voltada para o otimismo, a prosperidade. A diferença do otimismo para a prosperidade é a seguinte: prosperidade como fruto do seu trabalho, e não aquele otimismo que fica esperando as coisas acontecerem. Não, o pós-milenismo não é assim. Eles acreditam que o Espírito Santo desce, as pessoas entram em contato com a verdade, saem da sua ignorância e progridem no mundo. Fazem ciência, tecnologia, constroem máquinas e assim vai. Depois eu vou mandar um texto para vocês lá no grupo, para vocês lerem, tá bem? Não é só para ficar lá, é para vocês lerem. Que fala sobre a diferença entre aqueles que ficam esperando acontecer e aqueles que fazem acontecer. Essa é a visão do pós-milenismo. Você pode ficar esperando. Eu tive um gerente que dizia: enquanto você chora, eu vendo lenços. Quer dizer que não é uma palavra agressiva, mas é que tem muitas pessoas que ficam encostadas na religião. Muita gente encostada. E por causa de uma pregação mal feita, por causa que faz uma leitura mal feita das Escrituras. Tem pobreza no mundo? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem falência? Tem também. Só que tem o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Ah, eu sou Mara, né? Vai mudar o nome para Mara, igual a sogra de Ruth, né? Quer dizer, é Mara, você é amargurada, né? Então tá bom. Enquanto você é amargurada, a outra vai lá e deita nos pés de Boaz, né? Quer dizer, tem que ler a Bíblia inteira, irmãos. Mas aí o que acontece? A gente falou sobre o pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a grande tribulação. Por quê? Primeiro eu vou dizer para vocês o seguinte: grande tribulação é uma doutrina moderna. Não existia uma doutrina da grande tribulação até o final do século XIX. Quer dizer que a igreja, desde o século I do apóstolo João até o tempo do século XIX, quando as igrejas começaram a investir em teologia, as igrejas americanas, não havia o conceito de grande tribulação, como a gente pensa hoje. Como que a gente pensa hoje? Que a grande tribulação é um período de 7 anos onde o anticristo vai governar. É isso que a gente pensa hoje. Por quê? Porque o pessoal foi lá, escreveu um livrinho e colocou para todo mundo comprar, todo mundo comprou e gostou. E é isso mesmo, grande tribulação é um período de 7 anos onde o anticristo vai estar presente governando no mundo. Grande tribulação, hermenêutica fraca, tá? Interpretação fraca. Não é isso. O que a igreja sempre entendeu? Que a grande tribulação é esse período de tempo em que a igreja está na terra. Isso é grande tribulação. Grande tribulação. Desde os dias do apóstolo Paulo ele disse: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão tribulações e perseguições. Quer dizer, a tribulação, nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, a tribulação é esse período de tempo da igreja na terra. Começa com a ida de Jesus para o céu e só termina quando ele voltar. Grande tribulação. E por que o pessoal entendeu que a grande tribulação é esse período de 7 anos? Primeiro, é uma hermenêutica fraca, tá bem? Hermenêutica fraca. Não é isso que o texto diz, mas fizeram dizer. E agora se transformou em doutrina. Existe uma doutrina da grande tribulação. E todos nós utilizamos agora esse termo dessa maneira. Todos nós entendemos assim. O que eu falo, nós somos os pré-tribulacionistas, tá? Todos nós entendemos que a grande tribulação é um período de 7 anos em que o anticristo estará no mundo. No mundo. Tá bom. Já que a gente entende que é assim, vamos assim até o fim. Né? Nem todo mundo vai entender dessa maneira, tá bom? Nem todo mundo. Você vai aprimorar a sua escatologia, você vai ler mais, vai pesquisar mais, vai aprofundar isso aí. O que nós podemos dizer com certeza? Que vai haver um período na Terra que é chamado o tempo da angústia de Jacó, que é um período onde o governo do anticristo vai estar evidente. Vai surgir um anticristo no mundo. Não sabemos a que momento. Só que na hora que esse anticristo surgir no mundo, existe a possibilidade de Jesus Cristo voltar no começo dessa grande tribulação, ou do governo do anticristo, no meio dessa grande tribulação ou no final. Se ele voltar no começo, pré-tribulacionismo. Se ele voltar no meio, mid-tribulacionismo. Se ele voltar no final, pós-tribulacionismo. Vamos continuar utilizando a ideia de grande tribulação, porque está todo mundo já acostumado.
mas o certo seria o governo do anticristo. Será que Cristo volta no começo? Bom, quando eu tinha lá em 1995, que eu tinha só um ano de convertido, eu acreditava plenamente nisso, que o Jesus ele volta e o anticristo não aparece enquanto a igreja estiver na terra. Até que um pastor chegou para mim e falou o seguinte: não é assim, porque a grande tribulação ela tem um princípio chamado princípio de dores. Quer dizer que a igreja vai estar na terra e a igreja vai chegar a ver o anticristo e a conviver com ele durante os primeiros anos do reinado dele. Só não vai saber que ele é o anticristo, porque Cristo falou do princípio de dores: nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, terremotos. Quer dizer que o princípio de dores é o princípio da grande tribulação, e a igreja vai estar na terra, vai estar, até o dia em que ele se revelar como anticristo. Quando ele se revelar como anticristo, aí acontece o arrebatamento da igreja. A igreja não vai entrar para a grande tribulação, que é o governo do anticristo. Para quem acredita nos 7 anos de grande tribulação, diz que é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. De acordo com esse pastor, esses 3 anos e meio, a igreja vai estar na terra. Todo mundo aqui, pé no chão. As pessoas vão estar olhando o anticristo, ouvindo o anticristo. Vai ser o anticristo no café da manhã, no almoço, na janta. Vai fechar o jornal da noite e vai abrir com um bom dia de manhã, igual a hora do Brasil. Quer dizer que nós vamos conviver com a cultura do anticristo, só não vamos saber que é ele. Mas todas as coisas vão estar acontecendo aos nossos olhos. Nação contra nação, reino contra reino, pestilência em tudo quanto é lugar, maremoto, terremoto, convulsões sociais, crise climática, crise ambiental, e o anticristo em evidência. E a igreja aqui falando: mas o pessoal não falou que a gente ia sair fora da terra antes que esse cara chegasse? Falaram errado, porque no princípio de dores todos estarão aqui vendo o cidadão. E outra coisa, entrando nas igrejas e entrando com força e com reverência, entendeu? Todo mundo ficando de pé para receber ele. Isso aí já é a grande tribulação. Os 3 anos e meio primeiro, a igreja está toda aqui na terra. Só que aí o que acontece? Jesus Cristo volta, porque vai chegar um momento em que esse anticristo ele vai assumir a identidade dele de ser um anticristo mesmo, contra Cristo. E é a hora que Jesus Cristo vai voltar e retirar a igreja. Isso ainda é pré-tribulacionismo, tá? Pré-tribulacionismo, não é mid-tribulacionismo não. Por quê? Porque entende que a grande tribulação, embora ela seja de 7 anos, tá? Embora ela seja de 7 anos, tem um período que é um período em que é chamado de princípio de dores. Não é mid-tribulacionismo. E esse princípio de dores vai ser presenciado pela igreja. Jesus volta e leva a igreja embora. O problema é o seguinte: para Jesus arrebatar a igreja, seria necessário que a igreja estivesse no prumo, para usar uma linguagem dos anos 90, A igreja tinha que estar noiva de Cristo, no trinque, entendeu? No prumo, todo mundo na santidade. Mas existe uma grande queixa de que a cristandade não anda muito bem calibrada das pernas, A situação está meio crítica para a igreja. Portanto, quem é que vai participar do arrebatamento da igreja se os pregadores do arrebatamento falam que a igreja tem que estar nos trinques, senão ela não vai? Bom, a perspectiva é meio pessimista, Só vai meia dúzia de crente, Você tem que estar afinado para ir para o arrebatamento. Só que está todo mundo cantando o arrebatamento, falando do arrebatamento, sonhando com o arrebatamento, pregando sobre o arrebatamento, com o problema que a grande maioria não acredita no arrebatamento. Vocês sabiam disso? Que a grande maioria de crentes não acredita no arrebatamento da igreja para os nossos dias? Tanto é que não acredita que não está preparado para ele, nem orando para que ele aconteça. Mas que vai acontecer um arrebatamento da igreja, vai acontecer. Mas será que é no começo da grande tribulação? Antes do anticristo se manifestar? Ou é no meio da grande tribulação? Por quê? Aí é mid-tribulacionismo. Jesus Cristo volta no meio da grande tribulação para arrebatar a igreja. Aí só vai levar, logicamente, aqueles que não tiverem o sinal do anticristo. Pelo andar da carruagem, parece que o mid-tribulacionismo está ganhando, entendeu? Se fosse na votação para o ímpar, Então, está ganhando. Por quê?
O pessoal está aceitando muito facilmente o governo mundano, do jeito que está aí, né? Com chip, que o pessoal vota muito no chip, né? Como sendo um sinal do anticristo. Não dá para saber se essa é a tecnologia. Já existe uma tecnologia mais avançada do que o chip, tá bom? Não precisa do chip. O fato é que Jesus Cristo volta, então, de acordo com os mídias tribulacionistas, bem no meio da grande tribulação. E vai se levar só os fiéis. E o restante da cristandade? Vai ficar aí para os outros 3 anos e meio. Vai ficar aí. E não tem choro. Não tem choro porque vai ter que... Ou é morto pelo anticristo, ou adora a besta. Tem alternativa. E existe a última postura, a última posição. Qual que é? Pós-tribulacionismo. Jesus Cristo volta no final da grande tribulação. No final. A igreja passa o tempo todo na grande tribulação. Começo, meio e fim. E aqueles que forem provados e testados e sucumbirem, vai parar no abismo. Vai ser jogado no lago de fogo. Por quê? A grande tribulação vem para testar a fé dos fiéis. Se você é fiel mesmo. Porque o livro do Apocalipse, ele dá a entender que Jesus Cristo só volta no final da grande tribulação. Quando você lê, ele só volta no final da grande tribulação. Ele não volta antes. Eu vou fazer uma pausa aqui, aí eu vou falar para vocês aonde que inicia a tradição dos pré-tribulacionistas. Teve um início, tá bem? Aí você pensa, os apóstolos acreditavam assim? Se ensinou assim na história da igreja o tempo todo? Teve um início, pessoal.